O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, começou a definir a sua nova estratégia de defesa com a troca pelo terceiro advogado, pela terceira vez. Ele é apontado pela Polícia Federal como articulador da venda ilegal de bens da Presidência da República. Outros militares suspeitos de participar do esquema de venda irregular de itens de luxo seguem trabalhando normalmente. Nem a Marinha, nem o Exército apuram a conduta dos servidores. O advogado César Bittencourt assumiu a defesa de Cid e afirmou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro apenas cumpria ordens. Ele pontuou que, no caso de militares, a obediência hierárquica é obrigatória. A mudança na defesa do braço direito de Bolsonaro virou assunto durante um seminário na Câmara sobre o envolvimento das Forças Armadas com a política. A defesa de um oficial das Forças Armadas, no caso do Exército, hoje disse que o oficial Mauro Cid cumpria ordens. E se ele cumpria a ordem, era de quem? Era do comandante dele nas Forças Armadas? Ou era outro comandante? Junto com o Cid, na investigação da PF, estão outros militares da Marinha e do Exército, entre eles o primeiro sargento Jairo Moreira da Silva. O comando da Marinha informou que Jairo, autor de depósito de R$17 mil em dinheiro em uma conta de Cid, segue na ativa e não há procedimento administrativo interno contra ele. Foi a mando de Cid que Jairo tentou reaver os diamantes apreendidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos no ano passado. O salário dele é cerca de R$14 mil bruto. Outro militar da Marinha que segue na ativa normalmente é o primeiro-tenente Marcos André Soeiro, que trouxe os diamantes da Arábia Saudita e tentou passar pela inspeção da Receita sem declarar as joias avaliadas em mais de R$5 milhões. O militar também recebe R$14 mil. No Exército, Marcelo Costa Câmara, assessor que coordenava o acervo da presidência na gestão Bolsonaro, já está na reserva e com vencimentos de R$26 mil. O primeiro-tenente Adriano Alves Teperino, que guardou os comprovantes dos depósitos fracionados feitos na conta de Michele Bolsonaro, segue na ativa com salário bruto de R$19 mil. O segundo-tenente do Exército, Osmar Crivellati, investigado por vender e recuperar os bens nos Estados Unidos, segue na segurança de Bolsonaro com um salário de R$18 mil. Enquanto os militares seguem expostos, a oposição aqui no Congresso quer evitar que o assunto joias vire pauta na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Parlamentares ligados a Bolsonaro criticaram a entrevista do advogado Frederico Wassef durante a terça-feira. Eles avaliam que sempre que o Wassef fala, ele atrapalha o ex-presidente. O ex-advogado de Jair Bolsonaro, o Wassef, mudou a versão sobre a recompra de um Rolex vendido ilegalmente nos Estados Unidos por Cid. O Wassef admitiu que comprou a peça com dinheiro vivo, mas não explicou a mando de quem. O meu objetivo, quando eu comprei esse relógio, era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. E isso, inclusive, por decisão do Tribunal de Contas da União. Para a PF, essas declarações complicam ainda mais a situação do advogado e do entorno de Bolsonaro. Um dia antes da entrevista, Frederico Wassef divulgou uma nota afirmando que jamais soube da existência de joias ou quaisquer outros presentes recebidos por Jair Bolsonaro. O Exército informou que aguarda as apurações de todos os fatos pelas autoridades competentes e reafirmou que não se manifesta sobre processos investigados por outros órgãos. Sobre os vencimentos dos militares, disse que as informações constam do portal da Transparência. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.